Gravando, dona? Daniela Maidana. Daniela, bota pra gravar o tiro. Não, pelo amor de Bota Deus, casaco, eu já tive que editar o último vídeo por causa disso. bota casaco, tira casaco, bota casaco. Então vamos lá, vamos papiar. Hoje a gente vai criar uma interação, uma proximidade em relação a alguns medos que vocês trazem. E aí eu resolvi fazer essa aula para quem é meu aluno de algum dos cursos, para a gente conversar e colocar os medos, né? Como é que o meu medo passa em relação a qualquer área? Quando eu olho para ele, quando eu, quando eu dou um lugar a ele, quando eu dou uma visibilidade para ele. E por mais que seja uma geração de mulher sidão, é uma geração de mulher muito medrosa. A gente só faz pose para coragem, mas na hora de fazer mesmo acontecer muita procrastinação, muita insegurança, muita indecisão. E aí a gente vai olhar para isso. Inclusive o tema era... Como é que eu escrevi aquele tema lá? Que a Lu falou que era até para ela. Como mergulhar... Vou achar ele aqui agora. Uma aula sobre se permitir emergir na sua luz e na sua escuridão. Vou até salvar isso. Ficou bonita essa frase, hein? De que vocês têm medo? Digitem para mim. Qual que é o seu maior medo? Desconhecido. Medo de não dar certo, de não ter clareza, viajar com pouca grana, gerir as crianças para poder viajar. De errar na educação dos filhos. Esse objeto, ele representa algo. O que vocês sentem quando olham para esse objeto? De não cumprir meu propósito. Como é olhar para esse objeto? A Tamires aperta no coração, chorosa. A Lu, aflição. O que mais? Vamos calibrar o sentir. Dreams. Ó, até piscou o negócio. Bem-vinda, Glacilene. Esse é um objeto. O que você sente? Uma possibilidade. Páginas brancas aguardando ser preenchido com fatos maravilhosos. A Ana sente paz. Paz não calma. Mais algum sentir? Podem digitar. Vocês colocaram a pauta. Esperança. É interessante que eu ia deixar para revelar no final, mas é para falar agora. Vocês colocaram que de que vocês têm medo, né? A Tamires colocou do desconhecido e de não ter clareza. Aí, em relação a esse objeto, ela colocou esperança. E esse objeto está representando o medo.
O medo te traz esperança. A Lu colocou, tem medo de não dar certo, mas tem aflição. Tem aflição do medo. A Tiziane falou que tem medo de viajar com pouca grana e gerir as crianças para eu poder viajar. E o que ela falou do livro? Páginas brancas aguardando ser preenchido com fatos maravilhosos. Por causa da sua resposta, viu, Tiziane? Eu tenho que falar que isso aqui é o mesmo. A Gracilene tem medo de errar na educação dos filhos. Você escreveu? Escreve aqui, Gracilene, o que você sente olhando esse objeto. E mesmo que a gente saiba o que é objeto, o sentir ele não mente. Eu posso mentir na hora de falar, mas o sentir vem, ele é automático. Aí a Daniela falou assim, que ela tem medo de não cumprir o propósito. Aí algo que representa o medo, para ela é o quê? Uma possibilidade. A Tamires do desconhecido e dá um aperto no peito. A Ana não conseguiu pensar em um medo. E o medo te traz calma. Ia colocar indiferença. Indiferença com medo. O medo, ele tem uma função. Ele tem uma função. Very good. Good, good. Então, eu quero trazer hoje para vocês, a gente vai falar sobre medo, sobre procrastinação, em especial com a finalidade de trazer para vocês as possibilidades. Algum de vocês já se permitiu viajar para fazer uma experiência imersa? Já fez alguma imersão, algum retiro espiritual, alguma de vocês já tirou um final de semana para si, só para si, assim, ficar? A Lu, você já foi para onde, Lu? Para São Paulo. Você ficou quantos dias? 3 dias. E como foi? A experiência é válida. Foram muitas trocas, assim. Eu amo fazer isso, na realidade. Sempre que eu posso, eu faço. Mesmo que não seja... Essa foi em São Paulo, especificamente. Que foi um momento muito bom da minha vida. Mas eu costumo sempre procurar, mesmo aqui no Rio, para ter essa troca. A gente também tem que receber. Troca de experiência. Eu sou louca por isso. Eu vivo sempre buscando novo. Para mim é essencial. A palavra assim é essencial. Eu dou, mas eu também recebo, sabe? Muito. Muito. Se permitir fazer algo por você é uma coisa que nós precisaríamos ter aprendido isso quando pequenas. Então, vocês falando muito de filhos, a maioria de vocês, às vezes, não conseguem fazer por si. Mas quando um filho é envolvido, você arruma força, você arruma dinheiro, você arruma tempo. Porque quando você está imersa em algo, você não enxerga e você não consegue sair daquilo que você não vê. Então, eu preciso sair de cena, eu preciso sair daquilo para enxergar algo. Eu tenho uma aluna que ela foi 26 anos casada, eu já dei exemplo dela em outras aulas, que ela se sentiu abusada sexualmente pelo marido pelos 26 anos. O casamento dela foi arranjado, ela tinha 16 anos e o cara uns 40. E ela se casou com esse cara porque a mãe dela obrigou e ficou 26 anos casada e teve 2 filhas. E ela se sentia abusada. E pode ser que em determinados momentos no relacionamento ele abusou mesmo, né? Forçou e tal. Ela tinha traumas fortes com isso, mas ela ficou 26 anos. 26 anos sendo abusada. Até que ela tem 2 filhas. A de 16 arrumou um namorado igual o pai, agressor. E a filha, menor de 6 anos, com autismo. E o que aconteceu? Ele começou a abusar da filha. Aí ela teve que tomar força. Para se curar, primeiro, se curar. Porque você não consegue sair de um relacionamento abusivo.
Muito fácil. Você troca muito de problema. Você está dentro de um relacionamento abusivo, você vai sair dele, você troca o problema e o problema continua imenso. Porque o que eu falei, não sei se vocês me acompanharam na aula que eu estava fazendo agora, a gente se vincula pela dor. A gente se vincula pelo ódio. Isso é vínculo. Então, um divórcio feito a partir do ódio, o ódio reverbera 50 mil vezes pós-divórcio. Porque o divórcio já é um rompimento de eras, de sistemas. Ele é um rompimento de uma energia muito grandiosa. Se ela é na base do ódio, o ódio continua mais a dor do divórcio. É um inferno. Mas foi a única força que ela conseguiu. E hoje ela é maravilhosa. Ela não está casada com cara, as meninas dela são ótimas e ela é reikiana. Ela faz. Hoje ela é terapeuta de florais. Ela saiu para o mundo. Uma graça. Ela me manda umas coisas, às vezes, do trabalho dela. E eu arrepio de lembrar, sabe? Né, jogar o pensamento com ela, porque é possível. E o cara tem relacionamento bom e os abusos acabaram. Porque isso é uma questão de cura. Então, às vezes, eu não consigo fazer algo por mim e eu preciso sair, muitas vezes, da presença dos meus filhos para eu me curar. Em 2015, quando eu fui morar no Rio de Janeiro, eu me separei em 2011. De 2012 a 2015, um inferno, o divórcio, a relação com o pai dos meninos, e aí veio a falta de dinheiro. E aí, em 2013, eu entrei para o autoconhecimento, sem dinheiro nenhum. Eu tinha uma empresa, vendia a empresa, e meu carro já com busca e apreensão e uma novela. Só que eu não tinha a opção de não escolher descobrir os porquês que eu estava naquela merda. Eu vou falar uma coisa para vocês muito real e que hoje eu acho uma pena. As pessoas ficam protelando... Boa noite, Elaine. As pessoas ficam protelando olhar para as suas dores ou fazer um movimento maior, por exemplo, que é hipopresencial, porque você vai mover uma esfera inteira, se locomover, mas ela deixa. E toda vez que ela deixa, algo pior acontece. Infelizmente, as pessoas só procuram cura 90%, quando a vida já não... Eu não tinha opção de reclamar que eu não tinha dinheiro para pagar os cursos que eu precisava fazer para aprender o que eu não sei. Eu, sinceramente, eu não lembro exatamente o que eu fiz. Mas eu não tinha essa opção, percebe? Porque a vida já estava tão bagunçada em todos os aspectos que ficar parada já também não era uma opção. Então, a separação foi uma tragédia, a divisão de bens outra tragédia, eu perdi a minha empresa por dívidas, meu carro busca apreensão, meus meninos já não sabiam nem onde enfiar. E eu me lembro que eu fui conseguindo dinheiro para pagar as coisas. O dinheiro está a serviço da vida. Digitem assim para mim, se vocês têm um caderninho, o dinheiro está a serviço da vida. O dinheiro, ele vem para te trazer grandes experiências. E se eu não me proponho a essas experiências, ele vai embora. Olha como é antagônico. A pessoa acha que ela tem que ter o dinheiro para fazer algo melhor, algo bom, mudar uma consciência. E não é esse o movimento. Eu tenho que começar a fazer a mudança para o dinheiro me acompanhar, porque ele vai te acompanhar. O dinheiro está a serviço da vida. O dinheiro ele tem tanta força quanto a força sexual, da energia sexual. A energia sexual está a serviço da vida. É uma coisa muito grandiosa. O dinheiro veio para ter a ordem do equilíbrio de troca e troco. Então, ele está a serviço de algo muito grandioso. E eu fiz o movimento natural, que às vezes vocês fazem lá atrás. Natural, assim, eu não tinha outra opção. Eu só tinha que aprender alguma coisa, porque eu já não aguentava mais aquela realidade. Eu não tinha como parar para pensar, não, mas eu não tenho dinheiro, então não vou. Hoje eu olho para trás e vejo que a minha intenção de mudar a minha consciência para quebrar as minhas lealdades, para acabar com a minha miséria, fez com que o dinheiro fosse. E ele sempre me acompanhava. Tudo que eu botava na minha cabeça, eu vou fazer esse curso, eu vou fazer esse treinamento, eu vou fazer essa aula, eu fazia. As coisas, o universo se move, mas primeiro eu vou. E aí, infelizmente, se você ainda não está na sua pior fase, onde você não tem mais opção de escolha, comece a procurar algo maior antes de chegar nesse lugar. Por quê? A partir daqui eu consigo ensinar os meus filhos.
filhos, hoje os meus filhos, é muito claro, você não precisa esperar desgringolar a vida. Tá vendo que está empacado? Vai procurar ajuda. Não espera empacar para você ficar todo lameado no poço de piche. Vai e descubra as suas respostas. Nossa, mãe, você acredita que é assim? Não precisa mais. Na minha geração, lá 2013, não existia nem YouTube, não existia essa série de facilidades que a gente tem hoje, né? Então, muitos de nós também agora temos acesso à informação para saber que tem recursos para procurar. Em 2015, eu fui embora para o Rio de Janeiro, fugida. Eu fui 1.000 quilômetros da minha cidade. Falo disso, tá, Mir? A cidade que eu morava era 1.000 quilômetros de distância. E eu decidi ir embora num sábado e fui embora na quarta. Eu só tive o prazo de deixar meus filhos na casa do pai, um com 6, outro com 15. Não me despedi, deixei eles com as roupas, vendi tudo que eu tinha, tudo, móveis, tudo de casa, sobrei com 2 malas e fui embora para o Rio de Janeiro. Hoje eu falo para vocês que eu fui fugida. Naquela época, não tinha como eu saber. Mas para mim eu fui em busca de uma ilusão. Com R$200 no bolso e uma viagem de 1.000 quilômetros, com uma casa de uma conhecida para ficar ali uma semana. Eu tinha uma semana para ficar na casa dela. Sintam o quão isso é uma fuga. Porque em 2013, 2014, eu fiz as minhas primeiras formações em PNL. E quem conhece a programação neurolinguística, ela é pura, ela é basicamente promover a sua criança para que você faça realize todos os seus sonhos. E eu imergi. De 2013 a 2014, eu estudei tudo que vocês imaginar. Paguei uma formação lá. Na época, foi R$5.000 só a formação, de 10 dias. Fora hotel, alimentação e o transporte. Que eu não sei como eu fiz. Porque não tinha. Eu tinha muitas dívidas. Até hoje eu ainda pago dívidas dessa época. E eu só conheci a constelação lá foi o meu retiro espiritual de 2 anos. E a principal coisa que eu sei que eu precisava era me afastar um pouco dos meus filhos. Por quê? Eu casei com 19, fui mãe aos 20. Menino, trabalho, briga, marido, menino, trabalho, dinheiro, falta, trabalho, menino, formação, faculdade, menino, depois veio outro menino, trabalho, menino, briga, marido, briga, trabalho, menino, trabalho, briga, fui. Explodi. Esses 2 anos sem menino, para mim, era tudo que eu precisava. Eu precisava me encontrar como mulher, como mãe, como profissional. E aí eu paguei o preço da minha fuga, porque lá foi a primeira vez que eu passei fome. Literalmente, você não ter dinheiro para comer. E aí eu passei a culpa, porque eu fui chorando 1.000 quilômetros. Mas eu chorava todos os dias. Lá a gente andava muito de ônibus, BRT, metrô, e é sempre muito longo, né, os caminhos. Eu ficava 2 horas dentro do ônibus, 3 horas. Então, eu me lembro como se fosse hoje, encostado naqueles bancos amarelos. Os bancos do Rio de Janeiro, eles são mais altos na cabeça, diferente da minha cidade, que o banco, ele encosta no pescoço. Lá ele encosta na cabeça que as pessoas entram e dormem, porque você fica 2, 3 horas no ônibus. Na minha cidade, não, tudo certinho, não tinha isso. Então, quantas vezes eu encostei naquele banco amarelo e chorava as minhas culpas de largar os meus filhos para trás, das coisas que eu deixei, das coisas que eu perdi, e com a consciência que eu tinha já com 2, 3 formações em PNL, estava passando fome. Eu trabalhava de figurante. Lúcia, é carioca? Trabalhei de figurante, você sabe como é trabalhar de figurante. Fui figurante 2 anos. Ganhava média de R$40 por dia quando tinha figuração na Globo. Ou R$75 nos comerciais que eu tinha que atravessar, porque eu morava na Curicica. Ela conhece bem a Curicica, que é uma milícia. Morava na Curicica e atravessava a cidade, porque as gravações eram na Zona Sul. Aí eu ganhava em média R$70, mais ônibus de ida e volta. Eu não chegava com R$50 por dia em casa. Mas estava bom, porque eu tinha o dinheiro, porque as gravações eu não pagava comida. Eles davam a comida.
E eu juntava dinheiro para pagar o aluguel de um quarto que eu alugava numa casa de uma família. E que eu dividia com um amigo, o Felipe, que vocês conheceram de Porto Alegre. Eu fiz vários vídeos com ele. A gente dividia o aluguel e ele era figurante também e a gente ficou nessa loucura. É interessante que quando eu cheguei aqui em casa hoje, na hora que eu saí, eu falei, nossa, o Rio de Janeiro foi o meu pior inferno, mas ele foi a minha maior cura. Porque eu me rendi à humildade de aprender o que eu não sei para ter a realidade que eu não tenho. Eu aprendi a ouvir, aprendi a ler, aprendi a escutar, aprendi a fazer. Foi no Rio de Janeiro que eu fui no meu primeiro retiro espiritual de silêncio de 10 dias, porque eu não queria falar, e eu não queria ouvir pessoas, eu não queria ver, eu não queria enfrentar meus monstros, eu não queria o dia todo gente me cobrando as minhas dívidas da empresa que ficou para trás, o dia inteiro me ameaçando, me chamando de vagabunda, me chamando de caloteira, me chamando, não passava uma semana sem as pessoas de Uberaba, porque é uma cidade pequena e todo mundo me conhecia, e eu não tinha o dinheiro que eu tinha não dava para comer. E eu olhava que parece que os monstros iam crescendo. E quando eu fui para esse retiro espiritual, era outra fuga, mas que me trazia uma certa paz do que eu vivi lá. Porque era um inferno. A minha mente, junto com as cobranças externas, é tão antagônico as coisas, porque até então eu tinha muito conflito de comunicação com o pai dos meninos, mas ele foi o único que não me cobrou nada. Era a coisa mais incrível. Acho que Deus ameniza as coisas, sabe? Acho que ele te bota um troço e te tira outro para dar uma equilibrada aí, pra você não morrer assim de morte morrida. Ele era o único que não jogava na minha cara de ter fugido, sabe? De ter ido embora. Minha mãe, você é louca. O que você está fazendo? Eu falei, mãe, vou para um retiro espiritual. Eu falei, não, você enlouqueceu, você está sendo internada num hospício. Porque ela falava assim para mim, rezar, você reza em qualquer lugar, você não precisa ir para retiro, você está louca, você precisa de tratamento. Então eram ataques, pessoas, cobrança e a minha voz interna. E aí no Rio de Janeiro era massa um aspecto, porque eu saía de casa para as gravações às 4h30 da manhã e só chegava às 11 da noite, porque são 12 horas de gravação que você ganha R$40. 50, R$40. Mas isso ele ocupava a minha mente. Para eu não me... Quantas e quantas vezes eu morava no 8º andar, eu olhei lá para baixo. Quando eu conheci o Hélio Couto, que era a física quântica, ele tinha a ressonância harmônica, que era um CD que ele mandava na sua casa com umas ondas eletromagnéticas, e eu lembro que era R$250, inclusive eu devo ele, acabei de lembrar. Hélio, eu vou entrar em contato com você de alguma forma, eu vou te pagar. Era R$250 para ele me mandar. Eu mandei um e-mail dizendo que eu tinha toda uma consciência do que era o suicídio, né, os movimentos e tal, mas é um impulso muito mais forte que você, por conta do excesso de historinha que a sua mente conta. Então eu subia lá em cima, lá na sacada, foram umas 3 vezes, assim. Da primeira vez eu recuei porque o meu filho me liga. Mãe, meu pai falou que nós vamos passar as férias com você. Eu agora não posso ficar. E eles iam para lá e ficavam um mês comigo. Primeira vez que eles foram, eu não tinha dinheiro para comida. Vinham 2 crianças. Eu lembro de arrastar, igual novela mexicana, assim, no azulejo da cozinha, na hora que ele foi, meu pai comprou a passagem. Eu louca para eles irem, para eu ver eles, tinha março, abril, maio, junho, julho, tinha 4 meses que eu estava lá, mas na hora que eu desliguei o telefone, caiu a ficha, eu não tinha dinheiro, e os R$40 que eu ganhava por dia não dava para alimentar 3 durante um mês. Eu lembro de escorrer, assim, igual a novela mexicana mesmo, no azulejo da cozinha, em pânico, porque você não tem saída. E aí, aquele pânico, você me apega em Deus, né? Fala daqui, fala dali. Aí um deles falou assim, mãe, o pai tá mandando R$400 com a gente. Nossa. Lembra, Pedro? Vou estar lá escutando lá da sala. Então foram movimentos muito fortes, muito marcantes nessa minha passagem de acesso às minhas trevas, à minha escuridão. Mas eu precisei ir. Eu precisei sair. Eu tinha tempo para chorar. Na minha casa eu não tinha tempo para chorar, porque eu tinha que socorrer. Eu tinha 2 horas que eu estava no ônibus que eu chorava, tudo que eu não chorei. Eu lembro, ontem, na formação que eu fiz
de relacionamento de casal, eu lembrei que a minha mãe falou assim, a Gisele, eu nunca vi a Gisele chorar. A Gisele, toda vez que ela queria chorar, ela vai pro quarto num cantinho debaixo do chuveiro. Então, isso já era um padrão desde a infância, esconder as minhas emoções, porque eu não queria preocupar a minha mãe. A minha mãe já tinha muito problema com meu pai, com dinheiro, eu não queria ser um problema. E na minha casa, na minha rotina, eu não tinha um tempo de chorar. E lá no Rio de Janeiro eu chorei muito. Eu chorei praticamente todos os dias, de ponto a ponto. Na ida, na volta, ou eu chorava na ida, eu tive tempo de chorar. Eu tive tempo de questionar, de procurar Deus. Até o dia que eu fui parar no retiro espiritual, em agosto de 2015, eu tinha desacreditado de Deus. Desde a separação e tudo que foi acontecendo, e aí veio a parte financeira para o ralo, e as cobranças e as dívidas, as entregas, eu duvidei e falei, você não existe. E era por isso que muitas vezes também eu olhava naquela sacada e falava, eu não vou ficar. Não faz sentido ficar, eu não tenho por que ficar aqui. Você não existe, você engana as pessoas. Eu falava, você engana todo mundo. Porque eu nunca matei, nunca roubei aquele discurso de vítima. Não matei, não roubei, não enganei. E olha o que você me deu. Olha onde você me colocou. Olha o que você está fazendo eu passar. E quando eu fui para o retiro espiritual, que eu tive, a gente, quando você para de pensar, eu consegui parar de pensar. Então, quando eu saí de lá, era um retiro budista. Você sentava das 4h30 da manhã, os rituais meus, por isso que eu já adoro dormir, porque eu passei tanto tempo acordando 4h30 da manhã, 4h30 da manhã até as 8 da noite, meditação. Você senta e respira, senta e respira. Era enlouquecedor, enlouquecedor. A sua cabeça, ela é um cavalo selvagem das Arábias, mas era melhor do que voltar para casa. Porque quando eu saí de lá, eu tive várias experiências que eu não sei mensurar para vocês, com a espiritualidade. Lá eu senti o que é Deus num sentido muito maior do que era o meu julgamento, que é essa energia gigantesca que te move. E aí, quando eu saí desse retiro, eu consegui ficar um pouco melhor, porque eu já não tinha que lidar tanto com a minha mente barulhenta, cheia de historinha. Eu aprendi a silenciá-la um pouco, eu tinha que lidar com a colheita do que eu plantei. Cobradores, a ausência dos meninos, a cobrança da minha mãe, que era mais forte. Hoje eu entendo que era mais forte. Tinha um peso maior, na verdade. Aí eu fiquei 6 meses sem falar com a minha mãe, que foi já no finalzinho ali de 2015 para 2016. Participei do The Millionaire Mind, que é o Segredamente Milionário, que são cursos imersivos. Eu conto isso no método Jack Online. Eu fui para lá também sem dinheiro. Era R$5.000 o treinamento do Harvey Eker, que é o autor do livro O Segredamente Milionário. E era assim para 5, 10 mil pessoas lá naqueles espaços, aqueles teatros imensos. Ele foi 2015 e 2016. É incrível. Eu botei na minha cabeça que eu ia naquilo. Como que eu ia arrumar R$5.000 se a pessoa ganha 40 por dia e não dá nem para pagar o busão? É tão incrível que eu consegui ir como funcionária. Eu conheci um cara que ele escalava figuração, que tinha uma agência de figurante, e conversando com ele assim, aleatoriamente, ele falou, não, eu fui contratada, eles vão precisar de pessoas para trabalhar lá no back-office, né, nos bastidores, e vai ganhar R$70. Eu falei, fui fazer um treinamento do Harvey Eker, primeira vez que aquele homem vem no Brasil, e ainda ganhei R$70 por dia. Tirando o busão, dava 50. Então, essas magias na caminhada fazia com que eu fosse um pouco mais, né? A luta, como a gente estava falando, se você está no Vale das Trevas, continue caminhando, não para. Então, vocês que chegaram aqui para essa parte do jogo de autodescoberta e de conhecimento, é um inferno. Não tem como você começar a sua cura na luz. É o que eu digo, bem-vindo às suas trevas. É um caminho árduo. Só que eu percebo que com as leis de ordem, ele fica mais curto do que quando eu passei de 2013 a 2016, de 2011 a 2017, que foi 2016, 2017, quando eu conheci a constelação, era enlouquecedor, porque foram 6 anos. 6 anos que você não vê de onde vem
para onde vai e o como eu saio disso. Porque a constelação quando chegou na minha vida em 2017 ali, ela matou a charada. Lá no Rio de Janeiro, quando eu fiquei 6 meses sem conversar com a minha mãe, só porque ela falava que eu virei seita religiosa, que eu estava louca. E aí, no final de 2016, ali no meio, quando eu ouvi a frase, assim, em algum lugar fora de contexto, eu não tive acesso à constelação sistêmica no Rio de Janeiro. E lá eu tive acesso à frase assim: a vida te trata igual você trata a sua mãe. Eu falei, tô doida então, tô louca. Por quê? Eu ajudei a minha mãe, eu fui o pai da minha mãe desde os meus 8 anos, trabalho desde os 12 para sustentar a casa, desde que eu me casei, que eu pago as contas da minha mãe. Eu parei com 32 anos quando eu fui fazer PNL e, de alguma forma, eu saí do lugar de mãe dela. Sempre respeitei, nunca subi a voz, porque sobe a voz, os dentes voavam, a chinela quebrava. E para mim isso era honrar pai e mãe. Era fazer tudo aquilo que eu fazia. E aí eu honro a minha mãe na minha cabeça e a vida tá me tratando desse jeito, não tem condição. Não, isso não é assim. Só que eu surtei de novo e esse surto me levou a buscar a questão. Então, peraí. Se a vida tá me tratando igual trata a minha mãe, então eu preciso entender como eu tô tratando a minha mãe, porque tá uma bosta. Eu tô matando a minha mãe com faca, eu tô rasgando a minha mãe com faca de cozinha. E aí, final do ano de 2016, era novembro, o Felipe, que a gente dividia apartamento, ele falou assim, a família dele tem uma empresa de decoração de eventos, de festas grandes no sul, nas vinícolas, lá é tudo muito bonito. Ele falou, a gente vai ganhar R$ 70 por dia para trabalhar lá com o meu irmão. É muito mais do que se a gente ficar aqui, porque lá a gente não vai ter despesa. Porque lá a gente almoça na casa dele, foi tudo combinado e tal. Então a gente vai ter um dinheiro maior. Eu passo o Natal com a minha família. Eu vou embora com esse dinheiro, passar o Natal com a minha. E ano que vem a gente vê o que faz. E fui para Caxias. Nós fomos de BlaBlaCar, do Rio de Janeiro para São Paulo. Que não chamava BlaBlaCar, era um outro aplicativo de carro desconhecido, o dinheiro só dava para aquilo. E do Rio de Janeiro para Porto Alegre, um outro desconhecido. E de lá a gente foi de ônibus de Porto Alegre para Caxias. E fizemos algumas festas e trabalhei e tal. E um belo dia, a gente estava voltando de Bento, como é que chama? Bento Gonçalves. Casamento lindo, uma vinícola assim. Nossa, impressionante. A gente estava no carro e ligam para a esposa, que é a cunhada do meu amigo, e a esposa do irmão dele. Vem aqui para a empresa, vem para a empresa. E era alguém que falava assim, vem para a empresa, vem para a empresa. E a Mary, que é a esposa do irmão dele, falou assim, o Fernando morreu. E eu falei, aí o Felipe ficou louco, eu falei, a gente está na estrada, rodovia, vamos chegar lá, né, sem sofrer por antecipação, na hora que chegar lá, a gente vê o que acontece. E paramos na porta, cena de filme, faixa zebrada para todo lado, carro de polícia, aquela sirene só a luz acesa, algumas pessoas, e a gente passa no carro um corpo. O irmão do Felipe foi assassinado. Reza a lenda que o ladrão quis assaltar e bateu a arma no vidro, a arma disparou, pegou na cabeça dele, morreu na hora. E nós chegamos lá e resetou a minha vida. E ali eu fui embora para casa, porque eu tinha as minhas culpas. Então, se acontecesse algo comigo, se eu não suportasse a vida e tirasse a vida, eu não me perdoaria pelo tudo que eu deixei mal resolvido, em especial os meus filhos, mas se acontecesse alguma coisa com os meus filhos, com aquela consciência, eu não suportaria, eu não sei. Então era isso que vinha, a dualidade, vida, morte, de uma forma muito brusca, assim, muito forte. E aí eu fui para casa com R$ 600, com 40 anos, com 38 anos, R$ 600, para morar na casa da minha mãe, uma casa com 2 quartos, que morava ela e meu irmão. Eu fui para a sala, dormi no colchão de espuma, casa de espuma, sem capa, com 38 anos. Meus meninos continuaram com o pai, porque não cabia na casa da minha mãe.
E aí todo domingo que o Pedro, que estava 8, 9 anos, ele ia me visitar, vou embora chorando, porque tudo que ele queria era a mãe dele. E no final de 2016, a constelação chegou. Quando a constelação chegou, ela foi trazendo luz. Ainda foi um caminho árduo. Voltei a ser vendedora de sapato, que eu já contei isso para vocês. Eu estava lá desempregada e me liga a atual esposa do meu primeiro marido, madrasta dos meus filhos. Nunca falei com ela, nunca tive problema com ela, mas também nunca falei. Ela me liga e fala assim: olha, a minha amiga é gerente de uma loja de sapato. Você já trabalhou muito com comércio? Eu te indiquei para trabalhar. Eu aqui, né? A vontade que eu tinha de fazer o quê? Mandar uma puta que pariu ela. Esfregar aquela cabeça dela num chapiscado, no muro chapiscado. E aí eu já segui o Horácio Frazão, que é da física quântica, que fala assim: o universo só diz sim. Se você não está pronta para receber o que o universo tem para te dar, você não vai receber nada. E a voz dele é diferente do Hélio Couto, né? Hélio Couto é mais brutão, assim. O Horácio não, ele fala assim, né? Ele tem um tom de voz só para falar. E a voz dele aqui. É uma voz de Buda. E eu, sua amiga? Vou mandar meu currículo. E hoje, quando eu fiz a live de hoje dizendo aquilo que você faz sem honra, reverência e gratidão, você volta. Com 16 anos, eu trabalhei numa loja de sapato que eu odiava. Fiquei 3 meses e saí. Com 38, eu voltei para a loja de sapato. Fiz a entrevista, levei meu currículo e fui contratada. Outra fase de choro. Eu tinha que pegar 2 ônibus da casa da minha mãe. Minha mãe mora quase na saída da serra. 2 ônibus chorando e falando. Só que agora eu falava com Deus, né? Porque eu descobri que ele existia. Pelo menos eu não estava tão sozinha, tão pirolada. E eu chegava naquela loja de sapato e eu entendi. Hoje eu entendo tanto. Que eu precisava de humildade. O que a gente tem que fazer quando você vende um sapato, Tiana? Tem que agachar. Tem que pegar no pé da pessoa. Por isso, quem for presencial e for fazer a dinâmica de um papo com Deus, vocês vão entender profundamente como ser humilde. E essa consciência, a constelação já tinha entrado na minha vida e eu já tinha entendido que ali eu voltei porque eu já não tinha gratidão e nem honra. E não era humilde. Nunca fui. Até então, nunca fui. Achava que era boa demais. Eu sempre tive muita facilidade de aprender as coisas. Então, eu achava que eu era melhor que todo mundo. E meu pai falava isso pra mim. Ih, você é muito melhor que seu irmão. Você aprende a dirigir, você aprende a pilotar. E foram vários alimentos para eu ser homem. Meu pai me educou para ficar no lugar dele. Saí de lá, a minha formação de faculdade é secretariado executivo bilíngue. Saí de lá e fui contratada por uma empresa falida para ser secretária executiva. Uma empresa que eu nunca recebi um salário. Fiquei 6 meses. Só que ele era na esquina, né, algumas quadras acima da casa da minha mãe, que era zona quase rural, e era uma empresa de uma fábrica. Então eu ia a pé, não gastava com ônibus. Mas eu fiquei 6 meses sem receber nada. E aí veio todo esse movimento de reverência à minha mãe. E eu virei viciada em constelação, viciada. Eu ia em todos os workshops, a pé. Aí eu ia a pé, demorava 2 dias para chegar na cidade. Minha mãe morava na roça. 2 dias, ia e voltava. Eu fui em todos que tinha, que me falavam, que me convidavam. O que tinha 10 reais eu dava um jeito, que era 50 reais. Eu falava assim, quantas pessoas eu preciso levar para você deixar eu participar? Ai, traz 3, eu levava 7, levava 8, eu enchia de gente naquilo, porque eu queria olhar para mim. Eu queria olhar para as minhas questões. Nesse período, eu virei consteladora por tabela. Eu ia lá apresentar, aprendia, trazia as amigas. A Sandra, que vocês conhecem, algumas amigas. Botava a foto dos gêmeos. E aí eu queria fazer aquilo comigo mais. Aí eu não tinha dinheiro para pagar tudo, eu comigo. O pouco que eu aprendi lá, eu fazia comigo de novo. Aí representava a mãe, eu representava o pai, e chegava, fazia um trem muito doido ali, a gente chorava demais, via, parecia que tinha uma coisa errada, porque nós ficávamos muito doidas, e aí
Voltava, apresentava, fazia, assistia. Elza Carvalho, maravilhosa, sigam. Todos os vídeos dela. Quando vocês falam que assistem todos os meus vídeos, eu acredito, piamente. Porque eu assisti todos os da Elza, eu não sei quantos. Todos. Eu maratonava aquela senhorinha gostosa, e ela ainda fez uma live comigo, aquele trenzinho. Todas as lives eu assistia dela. E aí mergulhei de novo, pouco tempo depois. Mas ainda morei com a minha mãe. Minha mãe brigou comigo com a máquina de lavar roupa. Fui morar num barraco de 3 cômodos de novo, igual eu morei quando eu era criança. A gente volta tudo para os lugares que você não teve honra e reverência. Sozinha, chovia, aí as paredes eram chapiscadas, eu abria a porta, aquela porta de metal que ela enverga na hora que você abre. Na hora que eu abri aquela porta, vinha aquele vapor, porque choveu e sol, chuva e sol em dezembro. E era num bico, assim, lá no final, que era cheio daqueles meninos catarrentos, que a família tem 200 meninos catarrentos. Aí eu abria a janela, tinha um menino com a cara assim na janela. Subia a pontinha do pé, assim, ia brincar de pique-pé, correndo no meio da minha casa. Era só 3 cômodos, mas eu corria no meio da minha casa. Fiquei lá um mês. Aí falei, Senhor, me abençoa. Mudei para uma casa melhor. Depois dividi casa com uma amiga. E depois eu fui para o meu apartamento, que é aquele que vocês conheceram todas as lives. Aí lá, você vê, 2017, né? Quando a constelação chega e põe ordem, são pelo menos 7 anos. Então, vocês veem que é uma coisa muito recente. E aí, isso que eu acho da magia, dessa parte da sua entrega em mergulhar e aprender, e especialmente o seu sistema familiar. Porque as suas raízes são as suas lealdades, as suas memórias que te envergam no seu sofrimento. Porque quando eu olho a minha trajetória de autoconhecimento, que começou em 2007, que foi lá que eu li a primeira vez O Segredo da Mente Milionária, estudei para um baralho a Lei da Atração. Para 2017, que a constelação entrou. Então, de 2007 a 2017, foram 10 anos em que 2017 eu estava passando fome. A constelação chegou e eu comecei a ver os meus emaranhados, as minhas lealdades de 2007, que são 7 anos. Nos últimos 4 anos, 3 anos para cá, já não é. Ou seja, eu precisei, para dar uma ajustada de rota boa, 3, 4 anos ali. Quando eu saí da casa da minha mãe, o Pedro volta a morar comigo em 2019. 2018 para 2019, porque eu já estava na minha casa e cabia o menino. Então, ali já me deu já uma força, uma ferramenta da Luiz Vinícius volta a morar comigo em 2019. Ele vem em 2017, 2018. Pedro vem em 2018 para 2019. Luiz Vinícius volta 2019 para 2020. Aí, na hora que meus meninos entram na minha casa, que tem lugar, que tem comida, falei, ali eu já estava com a vida assim, ó. Uma coisa linda. A partir de então, é um curso por ano, imerso. Porque eu aprendi no Rio de Janeiro, que foi a minha libertação, eu preciso sair de tudo para eu me enxergar. Quando eu estou bem, tudo está bem, né, Érica? Tudo. Tudo está bem. Quando eu estou mal, tudo está mal. E a mente, principalmente a das mulheres, que ainda é um pouco diferente dos homens, a mente da gente, ela é extremamente venenosa e mentirosa. E a cada vez que eu vou para alguém cuidar de mim, as mulheres, os homens um pouco mais hoje, porque esse excesso de mulher, de mãe, né? Muita mãe para esses homens, eles até se permitem ser cuidados, as mulheres não se permitem ser cuidadas. O que vai acontecer lá no Método Jeca presencial? Eu vou falar para tudo e todos assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou olhar para a pessoa mais importante da minha vida. Menino fica, pede a alguém, fala assim, aconteça o que acontecer, deixa esse menino vivo até eu voltar. Obrigada. Casa, trabalho. 2 dias. 2 dias. 2 dias, só para eu voltar. Eu volto melhor que eu saí. E aí vai ter uma estrutura pronta para te receber. É isso que eu penso. Quando eu fui para São Paulo, o ano passado, eu estou em Uberlândia, mas o ano passado eu vinha uma vez por mês para fazer a minha formação. O que eu penso? A gente tem alguém lá que tem muito para me ensinar e tem uma estrutura toda só para me acolher a minha dor, olhar para as minhas tristezas, me dar recursos
E num resort como esse, porque eu já fui em vários, você tem lá uma estrutura que tem alguém que vai arrumar a sua cama, você não precisa. A Daniela se coloca a primeira vez que ela foi, porque ela estava tomando banho, e ela não ia escutar assim, mãe, eu vou poder tomar banho, lavar minha cabeça sem mãe? Às vezes ela escutava, gente, tem que eu tô escutando? Ficava aquela sororidade. Mãe, o eco, mãe, vindo lá de Porto Alegre. Mãe, não tem, a gente não se encontra. Não dá para se curar no mesmo ambiente que você adoeceu. E as crianças são reflexo disso. Então, a Lu Miranda, quando foi? Menina bebezinha. Mas se a mamãe não for olhar, eu não vou conseguir ser mãe. Às vezes eu não vou. As mulheres hoje sozinhas, o Sidão, um bando de Sidão, que está criando os filhos sozinha, é um inferno. Porque você não tem tempo para você tem que trabalhar, você tem que cuidar, você tem que pagar, você tem que lavar, você tem que cozinhar. Então, quando a criança vem, é um inferno. Você fala, então, eu não tenho tempo de qualidade. Quando eu tirei um tempo, a Lu tirou um tempo. Menina, 7 meses. Filha, mas se a mamãe não for, a nossa vida tá um inferno, porque aqui dentro tá um inferno. Então, eu vou fazer o seguinte, a mamãe vai, porque quando a gente sentar para ser mãe e filha, ou mãe e filho, eu vou conseguir ser sua mãe, não a louca, desgovernada, que não dá conta. E aí eu chego, quando você olha para a criança, você olha para a criança. Você olha no olho da criança. Você sente, você escuta o que ela está falando. Se é hora de brincar, você vai brincar com a criança. E não assim, pega lá o motorzinho, quebra... Ai, pronto, né? Tá bom, né? A mamãe agora... Eu passei os 15 anos do meu filho mais velho, que foi quando eu fui para o Rio de Janeiro, assim. O Sidão, eu trabalhava, eu era bancária. Eu entrava no banco 7 horas da manhã para pagar aposentado. Naquela época era assim, 15 dias. Eram 5 dias úteis. Pagando aposentado a partir das 7 horas da manhã, os velhos iam lá para a porta 6 horas da manhã fazendo fila. Vai ter nada para fazer, tem fila preferencial, mas eu digo 1 hora lá de fora esperando. Aí eu saía de lá, 1 hora eu tinha de almoço. Eu pegava o menino em casa, eu ia para casa, almoçava, pegava o menino, deixava na escola e voltava para o trabalho. Saía do banco 5h30 da tarde. Pegava o menino e deixava em algum lugar quando eu tinha carro, porque teve uma época que eu não tinha carro. Eu ia de van pegar o menino, eu pagava mais a van para passar nos lugares para arrecadar menino, que era o meu. Aí deixava ele na casa da avó, da empregada, em algum lugar para eu ir para a faculdade. Voltava da faculdade 10h30, 11 horas da noite. Foram 4 anos, assim, depois eu fui fazer pós-graduação, porque a Sidão precisava realizar o sonho da minha mãe. Então foram 6 anos, eu não vi meu filho. Então, acho que final de semana eu tinha tempo de ouvir o que a criança está falando, de brincar. Não, era. Aí eu brigava. Todo final de semana eu briguei. Durante 10 anos do meu casamento, eu briguei todo final de semana. Todos. Era assim antes de eu casar, só manteve. Aí eu acostumei. Aí toda segunda-feira, depois dos 3, 4 anos de casamento, eu falava assim, segunda-feira eu termino. Ai, segunda-feira. Aí chegava a segunda, voltava para a rotina, não ficava em casa, esquecia daquilo ou anestesiava. E assim era a vida. Quando eu saí, e hoje quando eu vou, hoje não tem aquelas culpas que a gente tem quando os meninos são pequenos, né? A gente aprende a lidar com a culpa. Hoje eles são grandes, eu só meu sentimento é tranquilo. Também sei que é porque eu venho trabalhando essas culpas há anos, porque a minha culpa já me corroeu, já me dominou, já quase me fez pular daquele prédio. Então, o que eu quero trazer para vocês com a minha experiência, que foi tudo isso se transformou no método GECA na pandemia. Na pandemia eu tinha um trabalho que eu ganhava R$1.800 e eu estava tranquila, porque ele pagava meu aluguel, ele dava para comprar comida da casa e eu ficava na vida mediana, medíocre. Não é mediana, não é medíocre. Estava tranquilo. Não queria trabalhar com isso. Eu gostava de constelar as amigas, porque as amigas me constelavam, né? Automaticamente a gente olhava assim e fazia os paranauê, tudo. Aí vinham as amigas das amigas, que vinham os maridos das amigas, que vinham os filhos das amigas, a gente botava todo mundo no pacote. Mas falar assim, eu vou ficar escutando treta dos outros, não vou. Pelo amor de Deus, eu quero falar das minhas tretas para ser resolvida. Mas sempre gostei muito de gente, e sempre gostei muito de constelar as amigas. Veio a pandemia, falou, Deus falou assim para mim, então tá bom, bonitona. Então você não quer trabalhar? Não, então peraí, eu vou te mandar uma pandemia, se vira aí. Saí de onde eu trabalhava, falei, agora fudeu.
vou levar e comprei um curso de marketing digital. Invistam grandes quantias que vão te levar a grandes transformações. Não sei se vocês conhecem Érico Rocha. Hoje ainda é bem conhecido, mas na época ele era o maior expert de lançamento digital. R$ 8.800. Como que eu fiz com esse dinheiro para arrumar? Não sei, viu, Elaine? Nossa, não tem ideia. Mas eu sabia, porque toda vez que eu faço um investimento, ou um tempo muito grande, foi o que eu fiz esses 2 anos vindo para o Rio de Janeiro, não aconselho, mas ele me transformou. Hoje tem outros caminhos para a cura, não precisa fugir. Fugir e aprendi que não precisa. Mas quando eu investi lá 5, 6, 7 mil lá na PNL, que hoje a gente usa muito de tudo que eu aprendi lá, foi um divisor de águas. E quando eu investi R$ 8.800 no curso do Érico Rocha, ele dividiu minha era de novo. Porque, gente, a quantidade de dinheiro é proporcional à sua capacidade adulta de resolver problemas grandes. Você não tem chance de ser menininho mais, criancinha, mais pedintezinho. Agora eu compro um problema de gente grande, que é uma dívida de R$ 8.800 e eu vou pagar. Porque nessa época eu já tinha começado a pagar minhas dívidas antigas. Já tinha ligado, eu tava R$ 200 aqui, R$ 100 ali. Parte do meu salário era para pagar a dívida antiga. Então, eu já tinha decretado que, além de conseguir pagar as dívidas, eu ia mudar algo. E eu contraí uma dívida de R$ 8.800, que eu ia pagar mais de R$ 1.000. Gente, olha como é comprar uma briga de gente grande. Eu ganhava R$ 1.800. Tinha que pagar aluguel, comida e tal. E comprei uma dívida de R$ 8.800. Usei pouco dos recursos do Érico, mas o que me fez continuar no digital? Fazendo 6 a 10 lançamentos, esses que vocês conhecem, que é a Jornada da Cura da Criança. Sem nenhum aluno. Nenhum. Tinha 1, 2 pessoas me assistindo. Você tem noção da alegria no meu coração quando eu vejo aquelas caixinhas de perguntas com aquele monte de gente? Não, vocês não têm, porque só eu sei quando eu punho as minhas caixinhas e eu tinha que ir lá eu mesma perguntar para eu mesma, para eu ter uma coisa para responder para eu mesma. Porque não tinha ninguém. Porque os meus seguidores eram pessoas da minha cidade que falavam assim, ela é louca? Eu trabalhava com outra coisa. O que ela veio falar essas coisas? Esse menino louco. Ninguém sabe. Ninguém sabia, a não ser as pessoas mais próximas, que em 2007 eu comecei a virar louca para entender as leis do universo. Mas ali, de repente, na internet, falando algo, você é essa menina. Aí as pessoas, muitas pessoas viraram para mim e falaram assim, eu entrei na live da Gisele, eu tinha 2 pessoas. Uma era eu. Ih, coitada, né? Nossa, o trem dela, eu acho que não tem nada a ver. Ouvi, agora, recente, uma pessoa conhecida falou assim, ela fala muito asneira. E eram que falavam de mim quando eu fui para a internet. A minha mãe é a mesma. Louca. Não nada com nada, né? Esse trem que ela fala aí, eu nunca vi. Não sei de onde que ela tira esse trem esquisito que ela fala. Meu irmão, os mais próximos, são os que menos vão te apoiar. Relaxa. Por que eu não desisti nos 6 primeiros lançamentos, que já estava beirando quase 1 ano? Porque eu me comprometi como adulta de pagar uma dívida de R$ 8.800. Isso transformou a minha vida. Veio o primeiro lançamento, que deu 2 vendas, o segundo deu 5, o terceiro deu 8, o quarto 16, o quinto 32, e aí nós estamos indo para a turma número 11, que eu devo abrir agora em março. No meio do caminho, teve um negócio no meu coração que falou assim, lembra aquele, no meio do caminho aconteceu um negócio. Eu fiz o meu curso de formação em PNL, que é o Practitioner, em 2013, em Monte Verde, que é esse curso que definiu eras, e eu não sabia falar. E eu olhava para aquele palco onde estava o head, chama head trainer, né, o mentor, e ele ensinava aquele tanto de coisa para a gente, chama a paixão de mestre e discípulo. E ele sabia tanto, e ele é um médico, cirurgião neuro. E ele deixou a neurologia porque ele sabia que a cura não estava na cirurgia, estava naquilo que estava dentro da cabeça das pessoas. Então, a programação neurolinguística é uma delícia. A única falha que eu julgo, abre aspas, é que não me deu essa base da constelação para eu entender a minha raiz. Mas ele percebeu assim, gente, as pessoas estão cada vez mais doentes, procurando médicos e cirurgias, e isso não resolve a vida da pessoa. Mas tem como reprogramar essa mente doente. E ele dedicou anos da vida dele estudando
estudando, viajando para o exterior, e ele tinha um conhecimento tão apaixonante que eu sentava na primeira cadeira. Na hora do almoço, uma vez, eu muito atrevida, sentei na mesa dele. Ele fez aquela cara assim, né? Tipo, não conheço essa louca, tá sentada aqui. Mas eu queria ouvir ele, eu queria aquilo tudo. Eu queria que aquilo entrasse na minha cabeça. Eu queria mudar a minha cabeça, mas eu queria que as pessoas entendessem que dá para mudar as treta aqui da minha cabeça. Então eu virei a louca apaixonada por esses negócios. Então, lá foi um lugar que eu visitei depois várias vezes em outros cursos, que é um lugar apaixonante, porque você se entrega, as pessoas veem a sua vulnerabilidade, você conta os seus problemas, você se conecta com a pessoa que tem problema, vocês trocam aquilo, vira uma energia, lá tinha uma energia de cura tamanha, eu fiquei 10 dias, e depois voltei lá outras vezes em outros cursos. E em 2000, um pouco já durante a pandemia, eu já tinha passado a pandemia um pouquinho, algo assim, uma amiga nossa queria passar o aniversário dela em Monte Verde. Vamos comigo, nós vamos tudo no mesmo carro, vamos, né? Fomos. Chegamos lá, procurei essa pousada, que era todos os treinamentos, os treinamentos aconteceram lá por mais de 10 anos. Não pensa a energia do lugar, porque a energia fica ancorada nos lugares onde você passa. E por 10 anos, a mesma intenção de levar cura para as pessoas. Aí, olhei nesse lugar, não tinha vaga. Era um final de semana com feriado, então estava lotado e pá. A gente foi em outros lugares e uma pessoa de uma pousada saiu procurando vaga para nós e chegou nessa pousada. E aí ligou, olha, acabou de desocupar um quarto. Saímos lá, fomos. Na hora que eu entrei naquela pousada, que eu fui ver naquele gramado, o salão onde era feitas as formaturas, o gramado que a gente saía para o ar livre para fazer as dinâmicas, e aquela coisa toda, eu chorei compulsivamente. Falei, Deus, o que você está me mostrando? Eu não estou entendendo. Por que você me trouxe aqui 10 anos depois? Foi 2023? Não, foi quase 10, foram 8 anos depois. Foi no início do ano, fevereiro, março, alguma coisa assim. Em julho, eu programei o presencial. Aí eu falei, entendi o que você quer de mim. Você quer que eu faça isso, né? E aquilo, minha alma, eu não sabia falar em público, eu não sabia conversar. Então, a programação neurolinguística, você faz várias dinâmicas para você quebrar essas crenças, esses valores. E dentre essas dinâmicas, eu fiz umas 10, e ele me chama no palco, o meu head trainer, meu mentor, e fala assim, como foi a dinâmica? Eu falei, eu fiz para falar em público, porque eu era bloqueada, eu tinha um bloqueio. Ele falou, então sobe aqui. Na hora que eu subi naquele palco, assim, parece que os anjos me levavam. Na hora que eu subi naquele... E nem era palcão, sabe? Era um palquinho só assim, de diferença, que a gente ficava em cadeiras, era aluno e professor e tal, mas na hora que eu subi naquele lugar, que foi a primeira vez que eu olhei, era 120 pessoas, as turmas dele eram de 120 pessoas. E eu olhei para aquelas 120 pessoas assim no olho, assim, ó. Eu olhava no olho. E aquela adrenalina, aquela sensação. E aí eu peguei, brinquei e falei assim, ó, pode sentar e descansar, porque a partir de agora quem vai conduzir o practitioner sou eu. E o povo foi a loucura, aquela risaiada, aquele delírio, e o povo rindo de uma bobagem que eu falei, que eu nem sabia que ia ter feito. E aquilo veio algo dentro de mim e falou, não desço mais. Eu não desço. Aqui é o meu lugar. Eu descobri meu lugar no mundo. Eu não desço. Então, isso me trouxe várias confusões, né? Eu fui para o Rio de Janeiro querendo ser atriz, apresentadora, e virei comediante, fiz comédia, fiz teatro de comédia. Isso me trouxe, assim, vontade de experimentar esse palco para ver pessoas, porque eu gostava de ver as pessoas eu gostava da reação das pessoas, daquela transformação das pessoas. Você faz uma graça, as pessoas riem, essa transformação, eu achava aquilo impressionante, eu achava aquilo que... E aí, em 2019, não, mas quando que foi o presencial? 2021, né? 2022. 2023, né? Em julho no comecinho de 2022, eu falei, eu vou fazer o presencial. Falei com a Daniela e a Camila, que era uma menina da equipe. Ela falou, vamos, né? Muito doida. Mas como, gente? Como? A pergunta era, como? Essa louca tá tirando isso? Eu tinha hoje, estou lá beirando 55 mil seguidores, mas há 2 anos atrás não era assim. E a gente tinha algumas turmas, mas essas turmas
que vieram, eu não sei se elas queriam experimentar algo novo que ninguém nunca tinha experimentado, era a primeira. E aí a gente, vamos no gás, né? E aí eu falei para Deus, por que ele me colocou em Monte Verde? Eu falei, é isso aqui que eu tenho que fazer. Eu não sou atriz, né? A gente é já mais íntimo, né? Hoje a gente é bem íntimo. Eu não sou atriz, né? Não sou comediante, não sou apresentadora, né? Mas eu posso ser tudo isso. Eu posso ser cantora? Não sou cantora. Sou todo dia, na pílula 12 tem a Gisele cantando, a Giselinha cantando. Mas não era aquilo. Era isso. Aí vamos que vamos, e lá. Aí uma delas, a Camila, que já não está mais na equipe, falou assim, eu tô com medo. Eu acho que eu não dou conta. Pensa, como é que eu dava conta, quem é meu aluno do online sabe das dinâmicas que eu faço, da empatia. E a gente visita muito trauma, a gente, não sei se vocês já perceberam, a gente só trabalha com merda, e merda grande. Lá no presencial a gente vai trabalhar abuso sexual, traição, sentimento suicida, tem abuso por padrasto, pedofilia, era só tragédia. E aí, uma delas viu, não, vamos, quantos anos você tem? Quanto você tá com medo? Não sei o quê, a sessão é criança, tá. Passou, eu precisava de pelo menos 15 pessoas para zerar a conta, pra gente não ganhar nada e não dever nada. E tinha 7, tinha 5. Não, porque vamos, vai dar certo, meu Deus do céu, então fechou 7. Aí eu falei para as meninas, eu sou muito doida, eu tenho que parar com isso. Eu não posso fazer isso. A gente vai voltar endividada, eu já tô aqui, ainda pago dívida, não tem jeito. Só que aconteceu uma coisa divina. Eu peguei todo o dinheiro dessas 7 pessoas que eu já tinha recebido e paguei o resort. Aí fui ler as cláusulas. O dinheiro não é devolvido. Você pode reagendar a data. Eu arrepio aqui de lembrar. Pô, então essa merda vai acontecer a qualquer custo. Na hora que nós decidimos, olha de novo o universo me mostrando que na hora que você se coloca a serviço, as coisas acontecem. Na hora que eu decidi, ele vai acontecer de qualquer jeito. Nós fechamos 10, fechamos 12, fechamos 13, e 2 dias antes nós fechamos as 15 pessoas. E foi uma transformação estratosférica na minha vida, em especial financeira. 2022, tá? Tô falando só de 2 anos atrás. Menos de 2 anos, já tá? 2024 começou agora, 1 ano e meio. E a entrega dos alunos, e ali sim, 89% dos alunos eram meus alunos que foram do online e que perceberam a transformação e vão para o presencial. Por quê? Se no online, que é uma coisa tão forte e que não tem a energia da egrégora, do ambiente, de deixar para trás, porque aqui, quantas? A Lu fez o método GECA da turma 1, com a menina na teta, ou com a luz apagada, falando baixinho. Você ainda está imersa nos seus problemas. Aí o menino corre pra cá, o marido passa, você desliga o microfone, responde assim, e volta e escuta de cá, porque o fogão lá deixou a panela do feijão cozinhando, você ainda está imerso. E já tem tanta transformação. Imagina 4 dias em que você vai falar assim, gente, cozinha feijão aí, eu peço no iFood, por favor, e troca a fralda do menino, quando tiver cagada, já está. Mas se assar, tem hipoglós. Pronto, eu vou e me entrego a algo maior. E aí eu me lembro como se fosse hoje, vocês ainda vão participar lá comigo, vocês vão subir numa escadaria. E eu estava subindo essa escadaria do salão, indo para o quarto. E eu olhei para aqueles degraus e veio a frase assim, você achou que era para colocar o pé, que depois eu colocava o chão, né? O chão sempre esteve aqui, ó, te esperando. Você não tinha coragem de ser feliz. Você tinha medo de acreditar naquilo que já é seu. Né, Daniela? E eu e Daniela. Daniela capotando de vez em quando. Ela vai ver a dinâmica, sai rolando. Então o chão já está lá. Ele não falha. Ele já colocou, está tudo pronto. É só você decretar. Eu vou pôr o meu pé e vou viver uma experiência diferente. Como que eu libero os meus filhos? Só tem um jeito. Me liberando. Não adianta falar assim, filho, vai ser feliz. Você está lá dentro da sua casa, chorando. É igualzinho a gente fazia com a mãe. Chora junto. Filho, pode ser rico, tá? Você tá lá, pobre. Filho, pode ser saudável.
Aí você tem, como é que chama aquela doença que pode comer doce? Você tem diabetes. Aí seu filho tem diabetes também. Então, se vocês não conseguem fazer algo muito bom por vocês, façam pelos seus filhos. Às vezes a gente se acomoda, assim, feliz ou tretado. Mas a gente, assim, a gente libera as crianças. E aí fizemos o método GEC presencial. Um foi a cura da minha mãe. Eu já trouxe para vocês, né, várias vezes. O método GEC presencial, para mim, é uma cura estupenda. De coisa que eu não tenho ideia. O um foi a minha mãe, o dois, o meu filho, mais velho. Impressionante. E olha que teoricamente, eu tô só organizando. Mas é uma egrégora tão forte. Terceira, financeiro. Quarta, eu tô aberta. Vou só pronta para ver o que é meu nesse momento. E a gente tem um método GEC presencial agora de 14 e 17 de março. E ele é o número 4, né? Meus alunos sabem os 7 anos da prosperidade. O ano 1, aprendizado. O ano 2, aliança. Ano 3, serviço. Ano 4, oportunidade. O método GEC 4 ele é um divisor de águas. A gente estava fazendo a reunião, eu, a Lu e a Dani, de estrutura, de dinâmica, que a gente trabalha, cura do pai, mãe, criança, filho, sexo, dinheiro e Deus. E no relacionamento também a comunicação. Então, são 7 áreas, assim. E a Lu falou assim, nossa, tão interessante que parece que ele sempre esteve pronto, a gente só está nos reunindo para colocar no papel. E todas essas três versões anteriores, ela foi o polimento dessa pérola, desse diamante. Que a gente vê, que eu não posso dizer que um foi pior ou melhor que o outro, mas cada um trouxe algo mais para o próximo. A Rejane foi no ano anterior, né, Rê? A Rê foi no 3 e agora vai no 4. Então, não é nada daquilo que você viu, viu, Rejane? É outra atmosfera, são outras dinâmicas. A egrégora, a gente organizou as dinâmicas de forma a crescer muito a energia do grupo. E a egrégora que vai acontecer ali em todas essas curas, em todas as bênçãos, em todos os sistemas e a energia que a gente vai levar para aquele lugar. Então, se até então vocês estavam colocando a culpa no dinheiro, o dinheiro está a serviço da vida e segue a alegria. Hoje, todas as vezes que eu vou comprar algo, investir em algo, ou algo que eu ainda nem tenho aquele capital, eu falo assim, nossa, se eu fizer o primeiro movimento, como eu me sinto? Muito feliz. Esse é o meu combustível para o dinheiro vir. Vir, crescer, aumentar e ainda me trazer a transformação que aquilo que eu vou investir meu dinheiro ele vai trazer. Como vocês se sentem? Alguém que abre o microfone? Pode falar. Abre o microfone, Lu. Você está falando? Comigo? Se não, então já te chamei. Eu sei. Gisele aí tá engraçado, porque assim. É o querer muito, sabe? É o querer muito. Eu já até perguntei ainda. Cheguei a perguntar valores e tudo, mas eu ainda não consegui levantar o valor. Mas eu já. É o querer muito. Eu tenho algumas histórias interessantes. A Suzy, que foi no 2, ela falou assim, tinha uma dívida de uma pessoa que devia um trem para ela. Aí ela ligou para a pessoa e falou, olha, eu vou te cobrar um quinto da dívida, que era exatamente o valor do presencial. Aí a mulher falou que não sei o que não ia, né? Briga de mulher. Né? Aí ela falou, gente, como que eu faço para receber esse dinheiro? Ou como que eu faço para receber algum dinheiro para que eu vá? Aí uma fulana falou para ela, fala com o pai dela. O pai dela, ele é militar, ele é muito correto, ele vai te pagar.
O cara foi e pagou, o pai. Quando a menina descobriu que o pai pagou, ela já tinha chegado lá no presencial, ela foi contando essas coisas, essa história pra gente. Então, no primeiro dia, em algum momento, ela contou como ela conseguiu o dinheiro, só que a menina, que é a filha do cara, estava ameaçando de processar ela. Não, porque você não deveria ter falado com meu pai, eu vou te processar, que eu vou na justiça, que você não deveria ter feito isso. E ela tá, né? Vai fazer o quê? Vamos ver que na hora que eu chegar lá eu resolvo. E as dinâmicas aconteceram, porque a gente trabalha muito a energia do dinheiro. No final, se eu não me engano, tá no depoimento dela que tá no YouTube, ela fala assim: eu recebi agora mesmo uma mensagem da mulher que me devia, falando assim que a gente está encerrada a conta, que ela não me deve mais e que ela não vai me processar mais. Tô mentindo, ô Dani? A outra era a esposa do pastor. O pastor não queria dizer. Mas quando eu preciso, Lu, às vezes, de um decreto. Aí vem os milagres, porque só tem milagre com obra. Teve a Kelly, que vai pro 4 também, que na época ela pegou a poupancinha do filho dela que vendia chup-chup na escola. Porque a criança falou assim: mãe, porque isso aí vai te fazer muito feliz. Ela falou: eu vou, e depois eu consigo o dinheiro e te devolvo. Agora, olha que interessante. Você sabe, Lu, pessoas, o que eu acho incrível e que eu tenho como parâmetro a minha necessidade? As pessoas que vão sem poder, 90% dos meus alunos vão sem condição. Eles vão por decisão. A condição, ela surge. E quando essa condição surge, a pessoa, quando chega no treinamento, ela se entrega tanto. Ela se envolve, ela pergunta, ela faz, ela vai de novo. Definitivamente, ela decretou que ela vai transformar a vida dela. Nesse presencial 13, ele foi um desafio para mim, porque foram alguns clãs. Dentre esses clãs, foram famílias. Então, tinham 4 irmãs e uma sobrinha. As irmãs, algumas foram por necessidade. Mas quando eu ouço assim, uma maçã podre no cesto, todas ricas, todas abastadas, mas uma não queria estar lá. Ela foi, eu falei, por que você veio e tal? Eu vim para ajudar minha irmã. Vim porque ela, coitada, ela precisa demais. Coitadinha, tá precisando. Eu vim para incentivar. Ela conversava com todo mundo, ela desconcentrava, ela não fazia dinâmica direito, ela não ia, ela chegava atrasada todas as vezes, porque ela não entregou nada, ela só deu dinheiro, não teve energia, não teve sabe, não teve coração, não teve vontade, teve, coitadinha, né? Ela me pediu, as irmãs tudo bem, Maria vai com as outras, foi. Tanto é que eu mudei a forma. Hoje, as pessoas que não me conhecem, que chegam por indicação, eu faço uma entrevista. Se a pessoa não está entregue de corpo e alma e coração, ela não vai me atrapalhar. Chega no meio, sai, sabe? Ela te conecta, ela tira. Tá todo mundo querendo sair da merda e a pessoa tá lá, assim, cagando na mata, sabe? Então, hoje, o presencial ele tem uma responsabilidade muito grande. É um movimento muito forte, mas é um movimento de libertação e de sair mesmo. Eu preciso sair dos ambientes em que eu me adoeci para encontrar, para a cura me encontrar. Eu vou e a cura me encontra. Então, olha, para quem ainda coloca a culpa no dinheiro, façam algumas dinâmicas e vocês me contam, porque eu sou fã dos milagres e eu tenho certeza que eles vão acontecer. Vão ressignificando, exercícios de cura que eu dou para os meus alunos, lá do presencial do online. O dinheiro segue a alegria. É a frase que eu preciso escrever para todo lado. Se eu vou fazer algo que me traz alegria, faça. Porque ele vem saltitante, ele vem plantando bananeira, ele vem quicando. Outra, desassocia. 520, sequência Grabovoi, para você. Esse caderno aqui, inclusive que ele é o do medo, vou mostrar para vocês. Vocês verem que eu uso todos os recursos que eu ensino. Essa página aqui tá até rasgando, porque eu abro muito essa. 520 e deu um complemento que vocês podem complementar, 7418.
que é da prosperidade como um todo. O 520, ele é a frequência do universo para atrair dinheiro inesperado. Essa Escreve frequência funciona muito. demais. Inclusive o da Érica, viu, Érica? Você tem um número 520 no seu nome lá do WhatsApp, não tem? Toda hora que você olha, só que não desapega do controle, né? É olhar, falei, 520, e vai comer uma banana. Porque eu preciso deixar o universo agir. Porque se eu fico assim, 520, ai meu Deus do céu, então eu vou arrumar um dinheiro, agora não. Nossa, então vai dar certo. Então eu vou ligar, eu vou pedir. Não funciona. Se você quiser manipular alguém para pedir alguma coisa, não funciona. É 520 e vou tomar um banho, lavar meu cabelo, pôr as orações da pílula dos 12 lá assim, lavando o cabelo, e de repente as coisas fluem. Eu preciso deixar o universo agir ao meu favor. Diga, Rê, a Rejane você falar, gente. Por favor. Como que você foi parar no presencial 3? Fazendo um monte de plantão extra, correndo daqui, correndo dali, juntando, pagando pouquinho em pouquinho, consegui. Gente, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Ter a cura sentada na cadeira, sentada no sofá dentro de casa, pode não ser impossível, mas é muito mais difícil do que você fazer o teu caminhar, fazer a tua parte para a cura te encontrar. A gente não procurar fazer por nós, nada acontece. Aí vai ser mais do mesmo. Quem quiser permanecer no mesmo, eu precisei de mudança e eu estou atrás de mudança até hoje. E daqui para frente, não paro não. A cura, ela precisa te encontrar em movimento, em lugares e rodeado por pessoas que têm essa possibilidade. Então, eu preciso ir de encontro. Eu preciso me movimentar. Não existe milagre sem obra. Então, às vezes a pessoa acha, é que era muito da lei da atração, né? Eu vou ficar aqui, vou mentalizar, e aí vai bater na minha porta. Só vai bater na sua porta se você estiver em movimento. É igual bicicleta. Para de pedalar que você vai levar um tombo. Você vai cair. Se tiver parado, só bate na porta testemunho de Jeová. E olha lá. O cobrador das dívidas que você tem. O cobrador vai tudo. E aí ele vai na sua casa e você acha ruim. Você deve, já viram que a gente deve e acha ruim? Quando a pessoa cobra? É impressionante. A maioria das pessoas acha ruim quando cobra. Então, olha, o presencial para mim, porque eu sei que vivenciar. Eu posso falar para vocês o gosto da maçã, a textura, que ela faz creque-creque, que ela tem líquido, que ela é lisinha por fora, que ela pode ser vermelha, que ela pode ser verde. Eu posso te dar todas as características. Você nunca vai saber o gosto da maçã se você não for lá e experimentar. Ontem lá na formação, o que as meninas estavam me explicando? É assim, era um negócio de comer. É assim, ó. É assim. Aí tem aquele gosto assim. E eu assim, tem. Mas cadê? Me dá um pedaço. Deixa eu experimenta a vida. O Horácio Frazão fala muito isso. A vida é de viver experiências, experimentos, de movimento. A lei da impermanência, tudo muda o tempo todo. Então, criem coragem. Às vezes só falta uma coragem. A coragem segue o cor, vem de coração, agem de agir. Talvez precise fazer. E depois abre para tanta coisa que você vai continuar. O medo, ele muda. Antes é o medo que me aprisiona, que faz eu pôr a culpa no dinheiro, os filhos que não podem ficar. É uma culpa prisioneira, uma cela. Depois vem o medo do desconhecido. Tem gente que falou que tem medo do desconhecido. Né? O medo do desconhecido é uma delícia, porque o desconhecido, quem vai te entregar é Deus. O desconhecido é o campo da fé, é o campo do milagre, e dá medo. Dá medo. Nós, enquanto equipe, quando a gente faz as nossas reuniões, a gente tem muito medo, porque hoje a gente consegue acessar uma certa felicidade que a gente não tinha. De leveza, de liberdade emocional e espiritual. A minha liberdade emocional e espiritual é que me leva à minha liberdade financeira. Tem gente que tem muito dinheiro e ainda é prisioneiro das dores.
Tem gente que tem milhões de dólares na conta, mas é um prisioneiro. Ele não usufrui aquele dinheiro com verdade, com vontade. Ele simplesmente tem o dinheiro. Agora, experimentar, sair da pobreza e experimentar esse dinheiro com gosto. Eu preciso deixar que o meu emocional e o meu espiritual esteja bem. Não tem outro caminho. E qualquer movimento como esse, você vai acessar o seu emocional e o seu espiritual sem os ambientes que ainda te adoecem, porque você vai precisar voltar para eles. Aí você é a influência e a energia que vai mudar o seu ambiente, e não o contrário. Ouvi amém, igreja? Amém, igreja. Então respirem, ó. E repitam comigo. Querida mamãe, eu não deixo de ser a sua filha se eu buscar algo novo. Querida mamãe, eu não deixo de ser a sua filha se eu procurar me curar, enriquecer, emagrecer, me comunicar, me relacionar. Querida mamãe, a senhora continua sendo grande e minha mãe, mesmo se eu fizer um pouquinho diferente. Querida mamãe, me abençoe para eu amar o meu pai, que é o que me leva pelas mãos para conhecer o mundo, para me conectar com o meu propósito e as infinitas possibilidades. Querido papai, me empurre para o mundo. Querido papai, onde eu estiver, eu me sinto protegida, porque são nas experiências da vida que eu me sinto viva. Querida mamãe, são nas experiências da vida, é no movimento, na busca, que eu me sinto viva. E eu estou viva porque vim do seu ventre. E eu vou para o mundo porque o meu pai pode me levar pelas mãos e me proteger de onde ele estiver. Me abençoe para o novo. Respire. E agora, como é olhar para esse objeto? E agora ele tem duas representações. Gente, foi tanta luz que o trem nem para de piscar. Ele tem duas representações. Digitem como é agora olhar para esse objeto. Coragem, determinação. E olhando bem ao filtro dos sonhos, né? Que está escrito Turn your dreams into reality. Transforme seu sonho em realidade. Nem lembrava dessa frase. Está escrito nesse filtro dos sonhos, transforme seu sonho em realidade. Renovação e prosperidade. É o que eu sinto. É o que eu sinto com isso aqui, agora. Érica, planejamento. Digitem, vamos praticar. Quem mais?
Eu vejo um movimento e vi um brilho muito forte. Mais alguém? Isso aqui agora estava representando o método JECA presencial. O Resort Atibainha. Movimento e alegria, né, Jaque? E eu resolvi fazer essa aula porque a gente às vezes se prende muito em mais do mesmo do passado e que vocês se sintam à vontade, tá? De negociar a parte financeira, pode falar com a Dani ou com a Lu, para quem sentiu. Se você sentiu, tá? Se você sentiu que não é agora, que tem que esperar, que precisa, tá tudo certo. Também tá tudo bem. Eu preciso que você, se você já aprende a seguir o seu sentir, para mim eu já ganhei a noite aqui. Mas já valeu a pena cada. Agora, e o sentir é sempre, a intuição é sempre a primeira coisa. Ela vem espontânea. Isso é muito legal para relacionamento. Eu estava falando ontem lá na minha formação. Para relacionamento é assim. Você olha aquela pessoa aparece, a primeira coisa que vem dentro de você é falar, nossa, é isso para minha vida. Mas depois você vem um monte de justificativo. Não, mas mora fora, mas vai longe, mas não vai dar, mas que isso, mas que aquilo. E aí tem aquele relacionamento que você está a serviço do sistema, que você vai repetir a dor, é assim. Você vê a primeira vez e fala, não, mas não é isso que eu quero, não. Mas de repente você vem a justificativa, nossa, mas gosta das mesmas coisas que eu. Nossa, mas olha, é bonito, ou é elegante, ou aquelas coisas, aquela justificativa que te convém. Todos os relacionamentos, olha lá para trás. Qual que era o primeiro? Aquele primeiro, seja bem honesto com você. Aquele primeiro que vem assim, ó. Era aquilo mesmo que você queria, de verdade, na hora? Aí depois vem a justificativa. A intuição é sempre o primeiro movimento. Assim, ele vem, ele é sutil e rápido. Depois vem a justificativa. Ah, mas não vai dar, não tem dinheiro, não posso. Então, se o seu primeiro movimento lá atrás, quando você ouviu falar do método JECA, talvez o presencial, em outro momento, que foi assim, eu quero isso para mim. Eu quero viver essa experiência. Fala com a Dani ou com a Lu e a gente vê a parte financeira. Porque eu sei que vai acontecer. Porque se você decretou, vai acontecer. Se veio também, não é agora, quero esperar mais um pouco, deixa acontecer. Tá tudo certo. Na hora certa, dá certo também. Certo? Então é isso. Gratidão pela presença de vocês e quero muito abraçar vocês e morder lá no presencial. Um divisor de águas, assim, que delicinha, tá? Então, obrigada, Érica, Cristiane, Lu, Ana, Orlando tá aí, Rejane, Patrícia. Ah, deixa eu falar dos homens. Glassilene, Jaque, Dani, Tamires, Viviane e Lu. Deixa eu falar dos homens. Essa turma é a turma que vai ter mais homens. Por isso que eu também sinto que é uma divisor de águas. Todos tiveram homens, um ou dois. Os homens vão depois e tá tudo certo. Tudo tem um seu porquê e um movimento. E essa vão ter mais homens. E a energia masculina, ela traz um equilíbrio e uma segurança muito além do que só vivendo para saber. E a entrega que os homens têm e o como eu consigo olhar para os homens quando eu vejo eles em ação, ele ressignifica a minha alma inteira. E os homens trazem os outros homens através deles. Então é uma cura para o masculino. O meu trabalho é a cura do masculino inteiro, é voltado basicamente para a cura do masculino. Uma turma, isso porque a serenidade ela acontece quando une as duas energias, cada um fazendo o seu papel. As mulheres podem descansar e os homens podem fazer o papel deles, proteger. Então eu sinto uma força, uma emoção e já joguei para o universo também para trazer mais homens, mais do que os que já estão lá, para a gente sentir essa força. E é interessante que quando vem 2, 3, 4 homens, até para um grupo de 20 mulheres, já traz uma força imensa e uma reverência que a gente entrega também para esses homens, para eles voltarem para casa. Que é forte, né? Esse ano você estava lá em Porto Alegre, não estava?
forte como aquela dinâmica. E olha que lá em Porto Alegre só tinha um homem. E que a gente fez a dinâmica com um homem. Imagine mais 2, 3, 4 homens. E lá também, na cura do pai, eu vou fazer dinâmicas muito profundas em relação a esse masculino voltar da guerra, voltar para casa, para a gente poder se relacionar bem. Então, os homens são bem-vindos. Vocês podem convidar os homens para ir. Tá bom? Então, um beijo para vocês. Bom descanso. E qualquer coisa podem chamar aí no privado para maiores dúvidas. Tchau, tchau.